Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu acabei conseguindo ler finalmente o Vidas Secas do Graciliano Ramos e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como foi essa leitura para mim. Foi um livro que há muito tempo que eu queria ler, porque eu sabia que seria impactante, que seria uma leitura importante para mim, por conta mesmo de saber, né, do peso desse livro para nossa literatura brasileira. Só que eu tinha uma certa apreensão por conta do capítulo da cachorra, né, da cachorrinha. E aí eu finalmente consegui ler. Eu me preparei psicologicamente por um tempo para ler esse livro e finalmente eu consegui, e foi exatamente tudo isso mesmo que eu já imaginava. É um grande livro mesmo. E o Graciliano Ramos, inclusive, foi o primeiro livro dele que eu li, e eu já estou curiosa para ler os outros livros dele, porque realmente é um autor que, como é que eu vou dizer? Ele tem uma... Eu acredito que ele deve ser uma pessoa muito observadora, porque ele consegue construir personagens muito verdadeiros mesmo, assim, com relação à nossa humanidade, né? Então, é uma riqueza interior que ele consegue aprender em seres humanos que muitas vezes são tidos como bichos, né? E ele tem essa sensibilidade de aprender toda a complexidade de cada ser humano, né? Então, eu achei um livro muito bonito nesse sentido. É claro que é uma história que conta a vida de uma família que passa por situações muito difíceis, né? Infelizmente, é a realidade de muitos seres humanos. Aqui, especialmente falando da seca no Nordeste e do quanto que muita gente sofre por ter que enfrentar essa tragédia natural, né? Então, a gente vai acompanhar aqui inúmeras situações que essa família vive, vivendo nessa região, lidando com a seca, uma família que não tem nada, então não só lidando com a seca, como também lidando com a pobreza, muito dependentes de fazendeiros da região, pessoas que têm muito dinheiro, e inclusive me remeteu muito, e eu gostei, né, dessa lembrança, que foi uma família que tinha na novela Renascer, essa novela mais atual do Renascer, que tinha uma família também de pessoas muito simples que né, não tinha nada e tentavam encontrar a sorte. E é isso mesmo, encontrar a sorte a cada dia, né, buscando um, um, um cantinho, né, um lugar para morar, que é a família do Tião Galinha e da Joana, com os meninos deles, né, as crianças. Eu gostei muito de lembrar dessa família, me remeteu demais à família daqui do Vidas Secas. Eu acredito que quem escreveu a novela deve ter se inspirado, né? Acho bem possível que tenha se inspirado em Vidas Secas para criar esses personagens. Eu não sei, nem sei como é que é essa família na primeira versão da novela, eu não me lembro. Eu era criança, né, quando passou, então eu não me lembro. Mas assim, enfim, voltando ao livro, o autor, ele conta a história dessas pessoas com uma sensibilidade que é incrível. Eu acho que uma das grandes qualidades que alguém pode ter é você
olhar para outro ser humano com um olhar de poeta, né, que é esse olhar, né, de você estar vendo algo pela primeira vez, você consegue se despir de todas as os preconceitos, né, todas as coisas que você aprendeu, né, que a sociedade te ensinou, você consegue, né, diante de um outro ser humano, você consegue, né, abrir mão disso e, e olhar para aquele outro como, né, alguém que você está enxergando pela primeira vez, né, alguém que você está conhecendo. Eu amei demais esse livro, eu achei, assim, realmente é um livro especial mesmo, uma história muito tocante, sabe, muito emocionante. O capítulo da baleia, eu prefiro não falar nada. É claro que é um capítulo que emociona, mas eu acho que cada um precisa ler e viver esse capítulo sem saber direito o que que é, né? Enfim, então eu prefiro não comentar, só digo que atravessei. Inclusive eu gostei muito dessa edição que eu tenho, que é da editora Pandorga, capa dura. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a edição. Ela veio com dois marcadores de página. Inclusive eu gostei muito que veio assim, tipo cartão, que é o que eu mais gosto. E ela tem umas ilustrações. Eu nem sei se eu já mostrei esse livro em algum outro vídeo. Mas eu achei bem legal. Eu gostei muito mesmo, assim, das ilustrações. Achei um livro bem legal. E aí também o que eu queria comentar é que nesse livro tem uns textos aqui extras no final e que eu achei muito legais, porque eles são curtos. Então aqui, por exemplo, falando a vida, né, contando a vida do Graciliano Ramos, aí as obras, depois falando um texto falando especificamente sobre Vidas Secas, adaptações para o cinema, tanto do São Bernardo, que é o outro livro dele, quanto esse do Vidas Secas, prêmios, né, que receberam. Também tem um texto falando sobre como, para os professores, né, como trazer esse livro para a sala de aula e algumas curiosidades, além das referências, né? E eu gostei muito porque são textos pequenininhos e eu achei bem assim, bem interessante, sabe? Achei que ficou mais dinâmico. Às vezes a gente encontra textos longos, né, de estudiosos e claro que é muito legal, mas às vezes fica um pouco maçante, né? E dependendo do texto. E aqui eu achei que foi bem legal, assim, foi mais curtinho e vários pequenos textos, assim, com vários temas diferentes. Eu achei bem legal. Aqui, num desses marcadores, está escrito assim, de um lado está escrito assim: você é um bicho, Fabiano. Isso é ele falando para ele mesmo. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades.
E aqui do outro lado está escrito: deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia, enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Então, eu adorei esse livro. É isso, gente. Isso foi o que eu achei dessa leitura. É uma leitura que eu vou levar para o resto da vida, com certeza eu vou ler outras vezes. E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo. Tchau.